Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 6 de setembro e o nosso tema de hoje é o Arcano 13 do Tarô Egípcio, a imortalidade. Então, alguns instantes, por favor, para contemplar a carta que será estudada hoje, antes de nós começarmos a explanação. Aproximar os detalhes da carta, parte superior. O plano médio. E o plano inferior. Algumas palavras-chave para nós podermos começar a compreender o sentido dessa carta. Morte e ressurreição, transformações, morte do ego, decapitação dos defeitos psicológicos, imortalidade, o começo e o fim, o anjo da morte, os trabalhos de Hércules, o Cristo íntimo, morte como regresso à matriz. Nós vamos começar com a parte superior da carta. Aqui do lado esquerdo. Esse símbolo egípcio representa o falcão, o menino sol. Então vamos observar dentro dele o menino solar, o falcão. Um instante para observar o gráfico. Este nosso Cristo íntimo significa aquele que espalha o calor e a claridade. Um sol, Cristo, aquele que espalha o calor e a claridade. Esse é o termo que se refere a Hércules, o Cristo em sua forma grega, o herói mitológico que existe em nossas energias sexuais. A palavra Hércules significa aquele que espalha o calor e a claridade. Vemos três representações em diferentes culturas deste aspecto maravilhoso de nosso Deus interior. Na forma do herói grego Hércules, em seus trabalhos críticos para eliminar as bestas, as paixões de nosso interior psicológico. Então aqui o herói grego Hércules. E nada mais é que uma representação do nosso próprio Cristo íntimo, uma parte do nosso ser, que é responsável por perceber valores que são baixos em nós, para podermos eliminar esses valores baixos, essas paixões, esses desejos, esses erros. Então, essa força heróica dentro de nós, esse Hércules, ele trabalha para poder eliminar este mal de nosso interior. Também temos a forma egípcia do Cristo Horus, o falcão com sua poderosa visão que nos permite perceber erros psicológicos em nosso interior. Então, da mesma forma do Cristo, outra forma maravilhosa, Horus, o Cristo egípcio, na qual aqui é exaltado a visão, o olho de Horus, que é a nossa própria glândula pineal, glândula que está no centro da nossa cabeça. Horus nos ensina a ver, a perceber os defeitos psicológicos em nós, a perceber os erros. Então, enquanto Hércules representa o trabalho do Cristo em nós, trabalhar, Horus representa ver. A outra forma do Cristo, Cristo egípcio, ver a nós mesmos, a autoobservação. E também o maravilhoso nascimento do menino de ouro,
na forma do venerável Mestre Jesus, o Cristo, ensinando-nos a pureza daquele que nasce do Espírito Santo. O Espírito Santo são os impulsos da sexualidade superior. Então, aqui, Jesus, o Cristo judeu, a forma de Jesus, o nascimento, a pureza. Então, aqui, o Cristo nos ensina trabalho heróico. Aqui nos ensina a ver a nós mesmos. E aqui, o Cristo Jesus, o Cristo judeu, nos ensina a nascer, o nascer alquímico, a alquimia sexual, a sexualidade superior. É importante lembrar que o Cristo em nós é nossa semente. Nossa semente é o sêmen. As energias sexuais criadoras, elas têm o poder de realizar o segundo nascimento dentro de nós, o nascimento espiritual. E a tua semente, a qual é Cristo. Uma passagem bíblica de Gálatas, né? E a tua semente, a qual é o Cristo. O Cristo é nossa própria semente. A semente para que nós possamos nascer. Na Bíblia mesmo é falado, o venerável Mestre Jesus, o Cristo, ele fala em nascer novamente. Porque nós nascemos da carne, nosso corpo físico nasceu, mas também é necessário nascer do Espírito. O nascer do Espírito se faz quando se pratica a sexualidade superior. O nascer alquímico. Vamos prosseguir. Agora aqui na parte superior, nós temos esse ideograma que mostra o fiel. O fiel é um símbolo que representa o reitor do planeta Mercúrio. Então, vamos observar dentro dele o reitor de Mercúrio. Um instante para o gráfico, por favor. Aquele que irradia a luz, representa o deus Mercúrio, o mensageiro, portador da sabedoria e oratória, da verdade e da justiça. Claro, Deus Mercúrio, representado aqui, né? Esta figura nessa imagem, ele vai estar com a oratória, a verdade e a justiça, porque ele vai levar a mensagem, então ela precisa ser levada com verdade, com o poder da oratória, da locução e com justiça. Aquele que ensina com justiça e sabedoria, carrega junto consigo os princípios da deusa Atena, sabedoria e oratória. A deusa Atena é uma das representações da nossa Mãe Divina. Nossa Mãe Divina são as nossas próprias energias sexuais. A deusa Atena é que nos dá a sabedoria e o poder para a oratória. São os dons de Atena. E da deusa Temis. Os princípios da deusa Temis, que são a verdade e a justiça. Então a sabedoria e a oratória de Atena e a verdade e justiça de Temis. Porque aquele que quer transmitir o conhecimento vai transmiti-lo com verdade, com justiça e com sabedoria. Que apresenta a prática do sacrifício pela humanidade, que é a transmissão gratuita dos ensinamentos e práticas para alcançar o autoconhecimento. Então é isto que o Deus Mercúrio vem nos ensinar. Ele vai carregar esses princípios da Mãe Divina. É claro que estas são duas formas de nossa própria Mãe Divina. A justiça em sua sabedoria, para poder transmitir o conhecimento com clareza, com lucidez e com amor. Aquele que se propõe a entregar o conhecimento autêntico à humanidade, de forma gratuita, de forma sincera,
é ensinado, é preparado pelo seu próprio ser. Ele é treinado pelo seu próprio íntimo. Ele é qualificado para isso. Basta que comece a fazê-lo. E assim será treinado pelo seu próprio ser. Porque quem nos qualifica para o trabalho espiritual é o nosso próprio íntimo. É ele que nos refina para poder realizá-lo. Prosseguimos agora. A letra M do alfabeto Rei dos Magos. Então, esse símbolo é a letra M do alfabeto Rei dos Magos. Vamos observar o que significa este símbolo. Mais uma vez, atenção ao gráfico. Muito bem. A letra M do alfabeto Rei dos Magos, representada pelo Titã Atlas, a força que sustenta todo o universo, a força sexual. Então, aqui é a figura central desse símbolo, representada pelo Atlas. Esse Titã, ele sustenta as forças de todo o universo. Aqui, o universo representado, segurado pelo Titã. Notem que ele segura desta forma, joelhos, humildade. Este Titã Atlas é o próprio Eros, é o próprio deus Eros. A força erótica, a força sexual, é a força que sustenta todo o universo, que sustenta toda a criação. Porque tudo que é criado com a força erótica, com a força sexual, e por ela é sustentado. Na figura do caduceu de Mercúrio, representa a superação, a supremacia, o aperfeiçoamento alquímico. Aqui. Então, o caduceu de Mercúrio vai representar isso. É um complemento à representação de Atlas, a superação e o aperfeiçoamento alquímico. Essa letra M do alfabeto Rei dos Magos, ela representa isso: aperfeiçoamento, superação, esforço. E na figura de Eros e Psique, representa a união sexual erótica de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen. Então, aqui à direita, mais um complemento maravilhoso, Eros e Psique, a união sexual erótica de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen, que é claro, esta é a magia sexual, a transmutação alquímica. Então, um complementa o outro, a superação. E o esforço, a energia de Eros para sustentar toda a criação. A criação é sustentada pelas forças sexuais. O sexo sustenta a criação. Esses três aspectos unidos representam a obediência às forças de Eros e a prática da sexualidade superior. Então, essa letra M do alfabeto Rei dos Magos, ela vem nos ensinar a obediência ao sexo, a obediência e o respeito ao amor e ao sexo, a essas forças e a prática da sexualidade superior, união sexual de esposo e esposa sem o derrame do sêmen, o respeito ao sexo. A próxima figura, o arco de dois lótus. Percebam que aqui temos um arco no centro, formado por duas flores de lótus. Vamos observar o que ele representa. Um instante de atenção, por favor. O arco de dois lótus representa nascimento, morte e ressurreição. A força renovadora do Cristo, representada pela morte e ressurreição do venerável Mestre
Jesus, o crucificado. Então aqui nós temos morte e ressurreição, né? Aqui, percebam, o venerável Mestre Jesus, ele morre e ressuscita e sobe aos céus. Percebam que nessa alegoria, nessa imagem, aqui ele mostra o mundano. Então, morre para o mundo, morre para os desejos, para os erros e nasce para o céu. Essa imagem nos ensina que aquele que quer nascer para o Espírito precisa morrer para o mundo, morrer para as paixões e desejos. Isso não significa que a pessoa não vai existir no mundo. É claro que ela vai existir. Ela vai existir no mundo físico com consciência, mas sem estar presa a desejos, paixões, cobiça, erros, jogos, vícios. Então, vai morrer para os desejos mundanos e nascer para o Espírito, venerável Mestre Jesus. E também representada pela fênix, que é o símbolo do próprio Espírito Santo. Ela renasce de suas cinzas, claro, porque a santidade em nós, ela nasce das cinzas do ego. Quando se elimina os desejos, as paixões e os erros, com fogo, se nasce virtudes desse mesmo fogo. Então ele renasce de suas próprias cinzas. Essa é a representação da fênix, o Espírito Santo. A imagem de Jesus nos ensina que necessitamos morrer para os desejos do mundo, que são as reações dos agregados psicológicos, reações de ira, cobiça, inveja, luxúria, entre outros, para então poder nascer para o mundo espiritual e subir aos céus ressuscitado. O fogo da fênix é a morte dos defeitos psicológicos, através da petição à nossa Divina Mãe Kundalini, nosso fogo sexual. Ao percebermos desejos agindo em nossa mente, coração e sexo, pedimos à nossa Mãe Divina Kundalini: Mãe Divina, queime este defeito. Esta é a frase simples que deve ser usada intimamente com verbo silencioso, toda vez que nós percebemos uma reação de egoísmo, uma reação de desejo, uma reação de paixão, seja ela ira, cobiça, inveja, luxúria, medo ou orgulho. Nós percebermos que é egoísmo, apenas morremos. Mãe Divina, queime este defeito. Fazê-lo com concentração e com respeito. Fazê-lo para poder colher os frutos. Aquele que o faz irá perceber em seu interior as mudanças graduais. Isto necessita esforço e paciência. Conhecer a si mesmo exige muita paciência e muita dedicação. Desta forma, através da morte psicológica, reduzindo a cinzas esses defeitos e formando valores superiores para alimentar o nosso próprio Cristo íntimo. Então, esses valores superiores estão representados pelo selo de Salomão, que nada mais é do que um símbolo alquímico. São valores de tipo superior. A união de esposo e esposa sem o derrame do sêmen. As forças sexuais. Este é como uma cruz. Aqui nós temos a síntese dos valores que surgem quando se morre para os desejos do mundo. Vamos agora para o plano médio. Observem mais um instante, por favor. Aqui no centro, esta figura que nós vemos aqui é o deus Ptah. Vamos estudá-lo. Deus egípcio Ptah. Um instante de atenção ao gráfico, por favor.
No centro da carta, vemos o Deus Pitá. Deus Pitá é o Deus Criador, é o demiurgo arquiteto. Este representa, através do tribunal da justiça divina, a justiça, a verdade, a criação. Então, tribunal da justiça divina, representado pelo próprio Deus Pitá. A tríade justiça, verdade e criação, representada pelo próprio tribunal divino. E através de Anubis, o juiz dos mortos. Representa morte, ressurreição e eternidade. Então, os três princípios: morte, ressurreição e eternidade. O Tribunal da Justiça Divina representa justiça, verdade e criação. Na forma de Anubis, o juiz dos mortos: morte, ressurreição e eternidade. Para que haja justiça, o ego deve morrer. Então percebam a associação desses valores: do Tribunal da Justiça e do venerável hierarca da lei, Anubis. Para que haja justiça em nossa existência e no mundo, é necessário que o egoísmo, que o desejo morra. Essa relação da justiça com a morte. Para poder conhecer a verdade, é preciso ressuscitar após a morte do egoísmo. Então, para que haja verdade, para que possamos conhecer a verdade dentro de nós, nós precisamos ressuscitar. Da mesma forma que Jesus ressuscitou. É preciso morrer e ressuscitar após a morte do ego, porque o erro precisa morrer, para que nós possamos conhecer a verdade. Aquilo que é falso em nós, que é mentira, que é ilusão, precisa morrer, para que possamos conhecer o que é a verdade dentro de nós. E para compreender a criação em seus ciclos, é preciso assimilar a eternidade. Para poder compreender o que é a criação, é preciso assimilar a eternidade. Mas como que se assimila a eternidade? Como que se pratica isso? Como que nós trazemos isso para a nossa existência? A respiração profunda. Sentir-se vivo. Sentir o coração batendo. Sentir a respiração. Sentir que nós temos dentro de nós e somos um ser. Sentir a divindade, porque ela é a eternidade e nós somos sua criação. A recordação íntima, a recordação de si mesmo, respirar. O simples ato de respirar profundamente, de forma concentrada, de forma lúcida, de forma atenta, com esforço, nos traz essa recordação íntima, nos mostra o que é a criação e o que é a eternidade. E através desse processo que se repete de recordação íntima, nós vamos amadurecendo esses princípios e vamos compreendendo-os mais profundamente. E este no centro, obviamente, é o Deus Pitá, é o demiurgo criador. Este é o cajado, representa a coluna vertebral, os órgãos sexuais e o cérebro do ele, o instrumento do Criador. Nosso ser, ele se manifesta em nós, através de nossa coluna vertebral, nossos órgãos sexuais, cérebro e coração, que são os principais órgãos dentro do nosso corpo. Órgãos sexuais, coluna, cérebro e cárdias e coração. Por isso que o Deus Pitá o segura em suas duas mãos. Então percebam aqui que neste arcano, o arcano da imortalidade, o arcano 13, o Deus Pitá, ele segura uma gadanha.
Ele está cortando, ceifando o trigo. Então, percebam aqui as duas mãos, uma na parte superior e outra na parte inferior da gadanha. Nós vamos analisar primeiro a mão que segura a parte superior. Um instante de atenção gráfico. A mão que segura a parte superior da gadanha representa nosso mestre íntimo, a consciência do mundo espiritual, onde temos nosso real ser profundo, que dá as ordens ao aspecto humano e o guia. Então, aqui no centro, a carta, o arcano 7 do tarô, que já foi estudado em nossas conferências, o triunfo, onde nós vemos aqui a figura central, o real ser interior do nosso mestre. Ele dá as ordens a nós, aspecto humano, e nos guia. Ele vai nos guiar, é o nosso mestre. Nosso dever é aprender a ouvi-lo, aprender a obedecê-lo. O trabalho espiritual é aprender a ouvir e obedecer essa consciência espiritual dentro de nós. Este em nós que está desperto, nosso real ser. Percebemos o maravilhoso cão Cérbero, que nos ensina a obediência aos instintos sexuais, a prática da sexualidade superior. Este é um guia através da sexualidade. Então aqui à direita, essa maravilhosa imagem do cão Cérbero, porque ele nos ensina, o cão é o instinto sexual, o instinto da sexualidade superior. E ele vai nos guiar através deste mundo da sexualidade, através dos instintos sexuais. Quando uma pessoa desconhece seus instintos sexuais, quando ela desobedece seus instintos sexuais, o cão Cérbero vai morder, ele vai latir, ele vai morder. Nós vamos sofrer o sofrimento pela infrassexualidade, a desobediência aos instintos sexuais, a perversão dos instintos sexuais. Então o cão Cérbero irá latir, irá morder. Quando nós aprendemos a nos guiar pelo sexo, a amar a sexualidade, a nos guiar pelos instintos sexuais, a tornar esses instintos puros, nós vamos ser guiados pelo cão. O cão é o nosso guia e também é o guardião do sexo. Ele guarda as forças sexuais. Ele é o nosso cão amigo. Esse é o nosso cão guia. Este é o sentido do cão Cérbero, protetor das forças sexuais. E nossa Divina Mãe Hécate é um dos 5 aspectos de nossa Divina Mãe Kundalini, que elimina nossos defeitos psicológicos, sempre que estivermos atentos à nossa própria máquina humana e percebermos reações de egoísmo e desejo. Então pedimos à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Vamos aproximar a imagem aqui. Divina Mãe Hécate, uma das formas, uma das representações de nossa própria Mãe Divina, nossas próprias forças sexuais. Um instante para contemplar. Ela vai nos ensinar o trabalho psicológico. Ela nos ensina a autoobservação e a eliminação do ego. Mas para que ela nos ensine, nós precisamos buscá-la. Se nós queremos aprender com um professor, nós precisamos ir até o professor. Nossa Mãe Divina é uma professora dentro de nós, mas nós precisamos aprender a buscá-la em nós, a pedir a ela, a suplicar que mostre os defeitos psicológicos que estão tirando a nossa lucidez e pedir a ela que elimine esses defeitos. Agora nós vamos estudar a mão que segura
a parte inferior da gadanha, a parte que está mais próxima da terra. Um instante de atenção ao gráfico, por favor. Então, a mão que segura a parte inferior da gadanha representa o Bodhisattva, a alma humana, que atua segundo as ordens de seu real ser. A alma humana atua segundo o Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é a vocação espiritual. Isto é retratado maravilhosamente através das profissões, porque a profissão é uma vocação material, é uma expressão do próprio Dharma. Se nós temos a mesma forma que nós temos uma vocação para o mundo, para o trabalho no mundo material, nós temos uma vocação espiritual também, e esta é chamada de Dharma. Temos como exemplo o Deus Hefesto, o Senhor das Forjas, o Deus Ferreiro, que nos ensina a vontade de ferro em nos aperfeiçoarmos enquanto seres humanos, elevando o nosso nível de ser, usando fogo sexual para nos regenerar através do tantrismo branco, a magia sexual. Então nós temos aqui o trabalho de Hefesto, o Senhor das Forjas, o trabalho do ferreiro, trabalho com martelo. Então, aqui um instante de atenção à imagem, o esforço, a vontade de ferro para moldar, para crescer, para regenerar. E aqui o fogo sexual, o fogo da sexualidade superior, a vontade de ferro, a diligência, o esforço, o trabalho em nos ensinar trabalho. Vemos também a imagem de Santo Isidoro, o lavrador, cultivando a terra com paciência e amor, usando as experiências da existência, a terra, o ginásio psicológico, para perceber seus próprios defeitos, eliminá-los através da morte psicológica. Então, aqui, Santo Isidoro, o lavrador, ele representa o uso da foice, né? Enquanto Hefesto representa o uso do martelo, Santo Isidoro representa o uso da foice, o trabalho na terra, o lavrador. Percebam que aqui ao fundo nós temos a imagem de um anjo. Consciência desperta, o trabalho fecundo na terra, a energia e o próprio instrumento, né? A foice. Esse trabalhar na terra é trabalhar a nossa existência. Isso para nós muitas vezes falta e nós necessitamos nos corrigir nisso. Usar a nossa existência, trabalhar a nossa existência para que nós possamos crescer. O quanto de ginásio psicológico, o quanto nós temos aprendido na existência, nas relações com as pessoas, na relação com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, o quanto nós conseguimos aprender, o quanto nós conseguimos nos transformar neste trabalho. O Santo Isidoro vem nos ensinar o trabalho fecundo na terra. E a imagem do venerável Mestre Jesus, o Cristo, o marceneiro. Jesus, o Cristo, na sua profissão de marceneiro, mostrando-nos a importância de construir uma ligação profunda com o nosso real ser, nosso mestre íntimo, para poder expressá-lo. É claro, se nós não construirmos uma ligação